forma como está a ser gerido o terrorismo em Cabo Delgado. Entre as críticas, o destaque vai para o fato de não ter sido declarada guerra em Cabo Delgado. Vamos ouvir os pronunciamentos. Vamos ouvir estes pronunciamentos do exonerado vice que fez duras críticas ao governo pelo fato de não ter declarado guerra em Cabo Delgado. Aquilo que é o essencial, o terrorismo, o extermínio violento, não sei como vamos chamar isso. O general Bertolino Capetini fez recentemente uma palestra sobre a defesa de Moçambique na Universidade João Quixissano. Quando falou, ainda era o número 2 do Estado-Maior-General e fez críticas à forma como se gere o combate ao terrorismo. Os outros países, quando tiver a situação desta ou não, ou equivalente, declararam guerra. Moçambique, em 2017, começou a chamar de malfeitores. Com aquela turbulência toda que ouvimos, a UAS montaram emboscada, atacaram as unidades da polícia, o controle e a unidade que estava mais ali em direção a Macomia, na região da subestação, atacou o comando distrital de Mocimboa, atacou o quartel da Guarda Fronteira, em simultâneo. E nós dizemos, não é malfeitor. Uma declaração também informal, por algum secretismo. E em algum momento, meu senhor, o planeamento era feito nas quintas. Não quinta-feira. Aquela área grande, da Machamba grande. E havia muito protagonismo. Se não declararmos a guerra, com que base Moçambique convidou a Samim? E essa ausência de declaração de guerra, de acordo com o já exonerado vice-chefe do Estado-Maior-General, dificulta que haja uma estratégia de combate ao terrorismo. Onde está a estratégia de combate ao terrorismo? Tem que ter estratégia. Provavelmente ainda é um desafio. Quando declararmos a guerra, todas as forças militares e paramilitares subordinam ao chefe do Estado-Maior-General. E, por sua vez, o chefe do Estado-Maior-General só despacha com o comandante em chefe. É de lei. Mas hoje, a sociedade questiona, onde anda o chefe do Estado-Maior-General? Só estamos vendo fulano. Onde anda? Não. Ele anda aí, mas com que mandato de aparecer? Reportar permanentemente o que está a acontecer. Quando chegaram alguns países amigos, começaram a ouvir a imprensa dos países deles, que progrediram, a UAS, depois e Moçambique começou a crescer. E os nossos não falam por quê? É para falar como? Com que base? Com que mandato? O povo não quer, o povo ainda está a tomar sopa da madrugada. Consequentemente, tudo o que estamos a fazer, se estamos lá, não estamos, é improviso. E com esse improviso, até os números que se reportam ao público podem ser confusos. Falamos de números, né? Abatemos 150 terroristas. No dia seguinte, 350. Afinal, eles são quantos? Não acaba. Esses terroristas não acabam. Parece que quando mais você anuncia 150, no dia seguinte há mais um ataque numa vila. É um desafio. Eu também, quando estava em Macomia, em 2020, em junho, fomos atacados, mas comecei a ouvir números de baixa do inimigo. Eu estando no terreno, o que estou a escutar na rádio, era um conflito. Mas quem deu esse relatório? De 100 e tal. O cadáver dele está onde? Está onde? Não tem. É verdade que não pode chamar a televisão a filmar, mas pode reportar e testemunhar. Não tem? Mas eu perguntava, Excelência, esse nome diz, assume lá você, não pode andar nos trair aqui.
A STV interpelou o chefe do Estado-Maior-General, Joaquim Mangraça, para falar sobre o assunto e respondeu nos seguintes termos. Eu não gosto de comentar coisas dos outros. As Forças Armadas têm que cumprir a sua missão. O foco é essa, missão das Forças Armadas. Estamos a cumprir. Por isso, estás em paz. Interpelamos igualmente o comandante-geral da polícia, que não concordou com o general Capitine. O terrorismo é um fenômeno global, não precisa de declaração de guerra. O terrorismo é um fenômeno global, não se declara a guerra. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança considerou aqueles que eram insurgentes, aqueles que eram malfeitores, que eram combatidos pela polícia, como terroristas. Logo, há interferência global. Repito, terrorismo é um fenômeno global. Joaquim Mangraça e Bernardino Rafael falavam à margem das celebrações do Acordo Geral de Paz na cidade de Maputo. E pouco depois, hoje em particular, o Presidente da República exonerou o vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Isto pode ter sido uma consequência destes pronunciamentos ou não? Sem margem de dúvidas, há aqui uma troca de galhardetes entre as partes. E numa semana bastante frenética, porque este evento teve lugar há poucos dias no Centro de Estudos Estratégicos da Universidade Joaquim Chissano, e quem esteve lá, eu costumo, quando tenho oportunidade de poder acompanhar, tenho ido lá e tem sido interessante esta abordagem que este Centro de Estudos Estratégicos está a trazer ao nível de debate. 2. Creio que estas declarações que são proferidas numa apresentação não podem ter passado do desconhecimento da alta estrutura das Forças Armadas de Defesa e Segurança, das Forças de Defesa e Segurança e até ao comandante-chefe. Não acredito que ele tenha ido lá sem que... Agora, o efeito é que aquilo que ele disse, e que não é mentira, não há nenhuma mentira naquilo que ele disse. Eu creio que este é um debate que tem que acontecer. Aquilo que ele disse, por que que continua a ocorrer? Agora, a questão da declaração do estado de guerra em Cabo Delgado, eu lembro-me de ter dito isso em 2020, eu disse isso em junho. Já acreditava perante os factos que estamos a ver, e lembro-me de alegar na época que nós mexemos na Constituição para declarar o estado de emergência quando foi da altura da pandemia. O país praticamente esteve confinado, todo ele, por uma causa justa. E agora, em relação a Cabo Delgado, também acreditava. Mas há muitas coisas que estão à superfície disso que eu creio que tem que ser trazida para o debate. Porque há questões que ainda não foram respondidas. Por exemplo, o comandante-geral diz nesta peça que a polícia... aliás, o terrorismo é um fenômeno global, mas, sendo um fenômeno global, quais são as forças nos países que ele conhece, as experiências que ele tem, que possam nos dizer que foi o trabalho da polícia que reduziu? Uma das queixas que existe desde que este conflito eclodiu em Cabo Delgado é que são combates que são travados com gente que tem conhecimento militar, esses grupos armados que andam pelas matas de Cabo Delgado. E é um papel que, muito naturalmente, dado a situação, deve ser entregue às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, e não acontece. 2, há uma questão muito legítima que ele também levanta. Como é que os ruandeses entraram aqui? Onde é que está a papelada que mostra isso, que deixa claro a transparência desse processo? Da SAMIM nós vimos, mas se não está em guerra, por que a gente chama? Então, ele levantou uma série de questões e acabaram por chegar ao mais alto magistrado e acabou por tomar a decisão. E não é estranho, para quem esteve no evento, consta que esteve lá o mais solícito comentador do regime e que foi a pessoa que fez mais perguntas a este demitido, e muito naturalmente a cadeia de comunicação fluiu. Muito provavelmente ao final do dia pode ter havido uma confraternização para a celebração de mais um serviço prestado no campo da delação. Que mensagem é que esta exoneração transmite para a sociedade sobre a relação que há entre as lideranças, e quando há este tipo de posicionamento que parece um pouco contrário àquele que devia ser o ideal? Muito provavelmente voltamos à questão
uma questão muito importante que é a transparência no diálogo. Não há diálogo sobre essas questões, e essas questões que são do interesse dos moçambicanos não podem ser continuadas a tratar nos termos em que elas são, porque vamos resvalar para este campo deste tipo de declarações que, ao final do dia, depois quando a gente vê as respostas, parece-me que são dois grupos que estão a fazer fofoca e não se juntarem-se para o cerne da questão, que é esta questão. Como é que as tropas russas, uma tropa privada, esse grupo Wagner, veio para aqui? Como é que o grupo DIG veio para aqui? Quem são as pessoas que ganharam comissões neste tipo de transações? São estas questões que ele está a levantar, que a gente costuma discutir em surdina, e que são estas questões que a gente tem que começar a discutir sobre Moçambique, porque ao final do dia parece que todo este debate acaba por ser proibido, porque parece que vai incomodar aqueles que estão acomodados com a situação assim como está. Parece que quem está a amealhar, o seu amealheiro está a contar por causa disto, interessa que as pessoas estejam aqui. Nós não estamos interessados, logo hoje que é dia de paz, que falamos dessa paz permanente, Cabo Delgado precisa de voltar à sua normalidade. E se há quem sabe o que se passa, que encontrem o fórum e resolvam o problema, mas não podemos continuar assim e sem termos este tipo de abordagem. Eu creio que este vice-chefe de Estado-Maior foi uma figura muito lúcida, provavelmente tenha falado fora dos carris, mas a consequência foi esta, mas ele traz uma coisa para aqueles que se interessam pelo debate, é preciso debater as questões que ele trouxe. Fidel Terenciano, muito boa noite, bem-vindo ao Noite Informativa. Para si, há ou não relação entre esta exoneração e os recentes pronunciamentos? Indicação de que não temos ainda Fidel Terenciano devidamente posicionado para esta interação, enquanto tentamos melhorar esta questão. Ricardo Raboca, esta questão vai para si. Para si, há ou não relação entre esta exoneração e estes recentes pronunciamentos do recém-exonerado? Olha, Zelinha, é muito difícil não estabelecer esta relação entre os pronunciamentos do general Bertolino e a sua exoneração, por três razões simples. A primeira é que esta intervenção sua foi feita em sede de um debate acadêmico e numa instituição apropriada para tal. Estamos a falar de Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Todos nós sabemos qual é a função desta instituição, que tipo de ligação ela tem com as questões tático-estratégicas para esse projeto político que se chama, portanto, Moçambique. E o ambiente acadêmico é, por natureza, um espaço de reflexão crítica, porque, na verdade, se não há crítica na academia e no espaço acadêmico, então não podemos falar de academia, falamos aqui de uma outra coisa. Segundo, é verdade que a lei das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e, no geral, das FEDS, estabelece uma estrutura de comando, portanto, hierárquico. Então, ao se pronunciar desta forma, há de ter quebrado aqui a questão da confiança, porque o general Bertolino, portanto, pertence à alta estrutura em termos de hierarquia, portanto, militar. É o número 2 do exército moçambicano. Então, ao se pronunciar desta forma, pode aqui ter quebrado a confiança, não só com o seu superior hierárquico, neste caso o chefe do Estado-Maior-General, mas sobretudo com o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, mas também com aqueles que estão, portanto, no Teatro Operacional Norte. Eventualmente, há de sentir-se que, bom, estão a ser, portanto, como dizia o escritor Miyakoto, uma carne para o canhão. Portanto, estão a combater num conflito que não se sabe, na verdade, o que é, porque não houve declaração, portanto, de estado de guerra. Isto levanta, como dizia o capitão-tenente Abdul Machava, numa conversa que tivemos, é que, na verdade, não se sabe como é que pode-se justificar as mortes que estão a acontecer em Cabo Delgado. Estão a acontecer as mortes. E as pessoas estão o quê? Estão numa guerra, se não foi declarada, portanto, guerra. Há este problema jurídico que também pode levantar um problema de reconciliação pós-conflito, porque, como dizia antes, isto está a produzir vítimas. Mas poderíamos pensar também numa possibilidade, mas que essa possibilidade vamos excluir, que é de essa exoneração ser uma espécie de o general estar em final de mandato. Mas isso é uma possibilidade, portanto, excluída. Por quê? Eu fui concursar o número 3
do artigo 8, portanto, da estrutura orgânica das FAD. Este dispositivo legal diz que o vice-chefe do Estado-Maior-General é nomeado por um período de 5 anos, prorrogáveis até 3 anos, sem prejuízo à exoneração prevista na lei, e de só exercer as suas funções por um período de 8 anos. Então, o vice-chefe do Estado-Maior-General foi nomeado para esta função em 2021. De 2021 para 2024, não passam 5 anos. Então, não há dúvidas, e isso não pode restar, que esta exoneração é resultado da confiança que foi quebrada. E esta confiança foi quebrada em função, portanto, destes pronunciamentos. Mas há que tomar em conta que, provavelmente, pode ter sido uma medida que roça, portanto, a ideia de um peso, duas medidas. Por quê? Esses pronunciamentos não são novos. Se estamos lembrados, o comandante dos reservistas, David Munungola, disse há bem pouco tempo que há nepotismo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O general Macarindi, embora que não esteja no ativo, também fez pronunciamentos similares. O próprio capitão-tenente Abdul Machava, ao longo das suas intervenções em sede do debate nesta casa, também tem dado conta destas situações que afetam sobremaneira a instituição castrense. O próprio chefe do Estado, que é o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, a quando da sua intervenção no 25º Conselho Coordenador este ano do Ministério da Defesa Nacional, deu conta de que recebe telefonemas sobre a possibilidade Ricardo Graboco, vou pedir que seja muito breve na sua colocação. Forças de Defesa. Vou pedir que seja um pouco breve na sua colocação, estamos mesmo sem tempo e precisamos interagir dentro de instantes com Abdul Machava. Sim, como dizia aqui, o próprio chefe do Estado já trouxe pronunciamentos sobre o nepotismo nessa instituição. Portanto, o que disse o general não é novo. Agora, se for exonerado, como dizia, é mesmo por falta de confiança que foi quebrada. Muito obrigada. Vamos juntar a este debate o capitão-tenente na reserva, Abdul Machava, a quem vou pedir uma capacidade de síntese. Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa de hoje. Capitão, é normal ou é aceitável que uma figura como o vice-chefe de Estado-Maior-General venha a público fazer este tipo de declarações sobre questões estratégicas e até de fragilidades das nossas Forças Armadas? Isolinha, boa noite. Boa noite aos que me antecederam, aos colegas do painel. Eu vou tentar ser mais sucinto possível. Olha, permitido como tal, eu diria que não. Mas é preciso entender, como dizia o Dr. Raboco, é preciso entender em que fórum foram feitas as declarações. Aquelas declarações não foram feitas para jornalistas, não é uma conferência de imprensa. Aquelas declarações foram feitas no meio acadêmico, o fórum acadêmico. Então, eu penso que naquele fórum era aceitável que fossem proferidas. Por quê? Porque elas levantam uma reflexão ou tinham em vista trazer à tona uma reflexão dentro da academia, para que a academia ajude a fazer uma reflexão profunda sobre aquele assunto em particular. Por isso chamaram um general para palestrar, senão iam chamar um sapateiro para palestrar. Mas também, deixa-me eu dizer o seguinte, por mais que não tenha muito tempo, deixa-me eu dizer o seguinte: essas declarações e a réplica que o Presidente da República fez, essas declarações demonstram uma crispação que já vem do passado para cá. O general, aquele general, é um intelectual e não é inocente quando ele produz aquelas declarações. Ele sabia quais são as consequências, sabia o que ia dar, mas sabia os efeitos também. E sabia que o tempo, para ele já tinha tomado a decisão, sabia que daqui só pode ir à reserva. Então, eu estou a dizer o seguinte: a crispação vem de onde? Aquele general foi vice-chefe do Estado-Maior do general Mussa, do falecido general Mussa. Quando morre o general Mussa,
ele já era tenente-general e vice-chefe do Estado-Maior-General. Tenente-general é a segunda maior patente do exército moçambicano. Hierarquicamente, é quase o topo da carreira militar. O que aconteceu aqui? O chefe do Estado foi pegar no major-general, que é inferior hierarquicamente, e passou esse major-general para general do Exército. Tornou chefe superior de um tenente-general. Nasceu aí uma crispação que veio dar nisso hoje. Portanto, eu penso que essa maneira essa nomeação dessas patentes, desses cargos, devia obedecer aquilo que são o topo da carreira dos militares. E quando você leva alguém que está atrás e passa para frente, cria um constrangimento e cria sempre problemas desta natureza. Significa que, segundo o que o general está a dizer ali, significa que há um ambiente que se criou desde até hoje, em que provavelmente não havia aqui uma relação cordial entre essas duas figuras, chefe do Estado-Maior-General e o vice-chefe do Estado-Maior-General. Então eu penso que, portanto, estou a falar exatamente da legalidade da coisa. Vamos para o mérito e o demérito das afirmações. Espetacular, porque não há tem um mérito total. O que o general disse, nós já dissemos aqui. Não há nada de novo que o general trouxe, só é mais valioso porque é trazido por um general que está no ativo. Mas nós já dissemos aqui que essa comunicação de guerra que é feita, a polícia comunica a guerra, a polícia não deve comunicar a guerra. Quem comunica a guerra são os militares. Quer dizer, há um protagonismo que foi dado às forças policiais aqui em detrimento das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Então as Forças Armadas foram secundarizadas, mas são as Forças Armadas que entram em guerra, que são atores importantes, atores principais da guerra, enquanto que a polícia é o ator importante na ordem pública. Capitão, então, isto pode ter a ver também com... Isto pode ter a ver também com o que o recém-exonerado disse, que é a ausência de uma estratégia de combate ao terrorismo. Eu não sou a pessoa adequada para falar de ausência de estratégia de combate ao terrorismo. Que a estratégia provavelmente possa existir, mas pode ser uma estratégia que não estava adequada à realidade que se vivia. Exatamente. Então, eu quero discordar com o comandante-geral da polícia quando diz que não se deve declarar guerra porque o terrorismo é um fenômeno global. Não. Senhores, eu vou trazer aqui um conceito que vai em contramão com muita gente. Essa história de terrorismo, a palavra terrorismo não é uma forma de guerra. Essa pode dizer que terrorismo é um tipo de guerra. Não existe um tipo de guerra chamado terrorismo. O terrorismo é consequência da guerra. É consequência da violência, principalmente da violência. Nós podemos dizer que o terrorismo, podemos dividir em terrorismo cientificamente, que existe terrorismo econômico, terrorismo político, terrorismo religioso, existem vários tipos de terrorismo, porque terrorismo é a sequência do ato de terror. Estamos a dizer que tudo que é guerra gera terror, então não existe uma guerra chamada terrorismo. Então aquela é uma guerra. Só que no andar da guerra, as ações quando as ações praticadas na guerra, elas geram terror. Por isso nós estamos o conceito de terrorismo, quando é aplicado apenas a determinados grupos, isso é um chavão ocidental que pretende rotular determinados grupos quando fazem reivindicações por força de armas. Pois, Capitão Tenente, queremos agradecer pela sua intervenção. Ficou esclarecida esta questão. Muito obrigada. Continuação de uma boa noite. Obrigado, Isarinho. Um abraço. Luiz Nhachote, o exonerado vice-chefe do Estado-Maior-General disse que havia falta de uma estratégia de combate ao terrorismo. O capitão-tenente na reserva Abdul Machava diz que há sim uma estratégia
mas talvez não seja muito aplicável à nossa realidade. Sente que há esta estratégia visível? Bom, a partir do momento em que nós fomos bater a porta, significa que nós não tínhamos uma estratégia. Zelinha, não sei se vai se lembrar que houve uma cimeira extraordinária, uma troika da SADC, por causa desta questão que está ainda em Cabo Delgado, antes da SAMIM, e que acabou por ser noticiado que Moçambique tinha levado praticamente para essa reunião uma shoplifting, uma lista de compras de material de guerra. Quer dizer, queria-se saber se Moçambique tinha uma estratégia. Moçambique foi a Gaborone com os nossos diplomatas com uma lista de compras, e aquilo foi uma coisa bizarra no meio da SADC e acabou sendo vazado para a comunicação social. Agora, é importante que essa questão que levanta o tenente-capitão de guerra, que parece que este resultado dessas crispações acabou por chegar ao seu final com o sacrifício, com a demissão, com a exoneração do vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa e Segurança. E creio que esta crispação acabou hoje, é capaz de ter hoje, acabar mostrado um pouco ao nível em que ela está, em que temos uma vítima, que é o nosso antigo colega Arsénio Henriques, em que é vexado pelo seu chefe direto na presidência da República, mandando-o calar. Parece-me que esta questão do vice-chefe de Estado-Maior deve ter mexido muito no âmago do nosso empregado, nosso principal empregado, ao ponto de destratar o nosso colega nos moldes em que está viralizado hoje, e a minha solidariedade a ele a esse facto. Como é que se devem, Ricardo Graboco, interpretar estas críticas e até algumas reclamações que acompanhamos ao longo destes dias, vindas de algumas vozes das Forças de Defesa e Segurança? Ricardo Graboco, continua desse lado. Não é agora que vamos colocar esta questão a Ricardo Graboco, e vai para si, Nhachote. Como é que se devem interpretar estas críticas, até reclamações que estamos a ouvir nesses últimos tempos e já no fim do mandato do atual governo? Faz parte do modelo de despedida. Muito nosso doméstico tem sido assim, que vão se despedindo uns aos outros. Enquanto está em exercício, há uma infinidade de ossanas que nunca mais termina, mas à medida que os consulados vão terminando, também nós vemos o reposicionamento de muita gente dentro do sistema à espera de dar o salto para estar na mesma caravana do próximo incumbente. Ricardo Graboco, para si, que leitura é que se podem fazer destas críticas, estas preocupações que estão a ser levantadas nestes últimos tempos por algumas vozes das Forças de Defesa e Segurança nestes últimos tempos deste mandato? Essas críticas confirmam o que há muito se tem dito: o desinvestimento nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, depois a incapacidade de identificar vou pedir que seja muito sintético. Se é insurgência ou se é, portanto, terrorismo. Porque enquanto você não saber com que fenômeno está a lidar, por mais sofisticada seja a sua estratégia de resposta, ela vai redundar no fracasso. E, portanto, já passam aproximadamente 8 anos que esse fenômeno ainda está a mostrar a sua vitalidade. Por isso, questionamentos dessa natureza, dentro da instituição castrense, vão continuar enquanto o protagonismo sobre o fenômeno não for endossado às FADE.